Mas sobre a Torá escrita, nos explicou o Alter Rebbe qual é o motivo mais profundo, qual o significado místico de não envolver aqui a compreensão por parte da pessoa, apenas a leitura em si, ela já produz um efeito. Ele nos explicou, estava nos explicando que em relação à Torá escrita, o que se manifesta é a essência divina transcendental, suprarracional, acima e antes de ter se revelado e se manifestado no atributo de Chokhmah, no atributo da sabedoria suprema, no mundo da emanação, no mundo de Atzilut. Como nós falamos, o mundo de Atzilut é o campo espiritual mais elevado. Dentro desse mundo, dentro desse campo, Chokhmah, a sabedoria, é o atributo mais elevado. É o primeiro atributo, não só primeiro em ordem cronológica de aparição, mas o primeiro em ordem de importância, de elevação. Então, Chokhmah é o atributo que recebe primeiramente ou diretamente de Deus a energia que vem de cima, mas toda essa energia que está no campo da emanação, no mundo de Atzilut, na Sefirah de Chokhmah, ela já diz respeito ao universo. Mesmo que ainda seja de uma forma muito elevada, refinada, onde apenas há emanação, ainda não há criaturas, mas já é algo, por assim dizer, a parte de Deus, além da divindade. Porém, existe a divindade, a essência divina que transcende o universo. Deus, na sua essência, acima do universo, acima do seu papel de criador, de regente do universo, a essência divina, que nada tem a ver com o universo, que transcende por completo. Então, essa essência divina, ela não é enquadrada nem em Chokhmah, em nenhum atributo, nem sabedoria e nem conhecimento, porque esses atributos são, de certa forma, até limitativos. Então ele nos diz, essa essência divina, transcendental, suprarracional, que não pode ser compreendida, onde ela se manifesta? Na Torá escrita, por trás das letras e palavras da Torá escrita. Por isso há uma santidade tão grande no rolo sagrado da Torá, e por isso não pode faltar nenhuma letra naquela escrita, tudo precisa ser minucioso. E por isso também, por incrível que pareça, quando é feita a leitura da Torá, mesmo sem entender aquilo que estamos dizendo, se cumpre com a mitzvah. Por quê? Porque aqui a conexão que se estabelece através da leitura da Torá escrita é uma conexão suprarracional, é uma conexão com a essência divina transcendental, acima do intelecto, até do intelecto da sabedoria suprema de Atzilut, que, portanto, ela não depende de compreensão, não depende do intelecto. Por isso aqui a própria leitura em si já produz esse efeito de uma ligação, e não só uma ligação, mas uma ligação com a parte mais elevada da divindade, com sua própria essência. As palavras do Alter Rebbe Belachen, Gam Mashelo Nitlabesh Bechokhmah, por isso até mesmo aquela energia divina transcendental que não se investiu, não se revestiu na sabedoria de Atzilut, não se revestiu porque ela transcende, é mais elevada e não pode ser contida, a sabedoria de Atzilut não pode comportar essa revelação. Dehainu Sheu Mibchinat Keter Shelemala Me'achokhmah. Na linguagem cabalística se fala que isso está representado em Keter, na Sefirah de Keter. Keter, traduzindo literalmente, significa coroa, mas isso faz alusão à essência divina, aquilo que há de mais elevado, na vontade divina, no prazer divino, por assim chamar, mas a própria essência divina, que ela transcende, supera até a Chokhmah, a sabedoria. Se a gente dissesse que sabedoria está contida, tomando como exemplo o ser humano, que a sabedoria está contida no cérebro, portanto na cabeça, porém a coroa é colocada por cima da cabeça. A coroa representa algo que está acima do próprio cérebro, acima do intelecto, acima até da sabedoria. Assim também, se utilizando dessa metáfora, falamos que a Sefirah de Keter, o conceito de Keter na Kabbalah, da coroa, representa aquilo que é transcendental, aquilo que está acima do universo.
ואף על פי כן נמשך הוא גם כן על ידי אותיות שבתורה שבכתב, e por mais que essa essência divina é completamente transcendental, é suprarracional, significa que ela está fora do alcance do entendimento, não só de nós seres humanos, mas até das almas não incorporadas, dos anjos, das criaturas mais elevadas. Nesse nível não há compreensão, não há intelecto que capte, que se aproxime. Mas esse nível elevado, esse nível elevadíssimo, ele se manifesta justamente nas letras e palavras da Torá escrita. Ou seja, a Torá escrita acaba captando essa essência da divindade. Por isso, ao simples ato de ler a Torá escrita, a leitura da Torá, mesmo sem entender, porque aqui o que está envolvido não é tanto o entendimento, aqui o canal de ligação, o canal de conexão com Deus, ele não passa pelo intelecto, ele não depende do raciocínio, do intelecto, da mente, porque é algo mais elevado que a mente não comporta. Portanto, aqui a leitura da Torá escrita, mesmo sem o entendimento, ela produz esse efeito de conexão magnífica. Mais do que isso, justamente nessas letras e palavras da Torá se revela a luz divina infinita que transcende a sabedoria, aquilo que é chamado na Kabbalah do nível de Keter, de coroa. Velachem nikra mikra, explica o Alter Rebbe, por isso essa leitura da Torá escrita é chamada na nossa literatura de mikra. Mikra significa leitura, likro. Só que em hebraico o verbo likro pode ser traduzido como ler, mas o mesmo verbo, na mesma escrita, ele significa também chamar. Chamar alguém. Né? Então isso também se chama likro. Então aqui nos explica o Alter Rebbe que isso não é por acaso. Por que essa leitura da Torá escrita, é chamada na nossa literatura de Mikra? Por que leva justamente esse nome? Shekoreu Mamshir, porque isso também significa, como nós dissemos, não só leitura, mas também chamado. Em outras palavras, ao proceder essa leitura, nós estamos chamando a nós estamos chamando para que se aproxime de nós a própria essência divina transcendental. Shekoreu Mamshir Idgalut Or Ein Sof Alidei Otiot, através dessas letras da Torá escrita no rolo de pergaminho, ou estudando, nem estudando, até lendo, até mesmo apenas no ato de ler essas letras sagradas, com isso nós estamos chamando para si, nós estamos convocando, chamando para que se aproxime de nós a própria essência divina. Por mais que é algo inacessível à nossa mente, é algo que nós não captamos, não percebemos, de tão elevado que é, mas o fato é que através da Torá escrita nós temos esse poder de chamar a nós a essência de Deus, e por isso a Torá escrita é conhecida na nossa literatura judaica como Mikra, que significa não só leitura da Torá escrita, mas também o chamado, porque com isso, na hora que a pessoa coreba a Torá, ele não apenas está lendo a Torá, mas ele também, através dessa leitura, está chamando a Deus para próximo de si, ele está atraindo para próximo de si a própria essência divina, assim como uma pessoa que chama o seu amigo, venha cá, se aproxime de mim, né? Ou como um filho pequeno que chama o seu pai para que venha acolhê-lo, etc. Da mesma maneira, venha estar junto com ele. Da mesma forma acontece quando nós fazemos a leitura da Torá escrita, nós estamos chamando a essência de Deus para próximo de nós, para que ela se aproxime de nós. התקשרות להשם על ידי לימוד תורה שבעל פה בהבנה והשגה היא על ידי שחוכמתו יתברך נקלטת ונתפסת במוחו. Então, esclarecendo, na Torá oral, a forma de conexão que se estabelece com Deus é através do estudo e do entendimento. No momento que a nossa mente capta e entende a sabedoria divina que está embutida dentro da Torá, com isso, aquele assunto fica envolvido na nossa mente, é absorvido na nossa mente, e também aquele assunto da Torá envolve a nossa mente, então se promove essa fusão, essa ligação de mente com mente, de intelecto humano com a sabedoria divina, né, infinita. Mas na Torá escrita a forma de ligação, o vínculo é diferente.
não há estudo, apenas a leitura da Torá, a mera leitura das letras da Torá escrita, mesmo sem o entendimento, isso já nos vincula a Deus, uma vez que o vínculo obtido através da Torá escrita é aquele vínculo com a essência transcendental de Deus, que está acima da sabedoria, da compreensão. Por isso, essa leitura serve também como um chamado, que nós chamamos a nós a essência divina. Isso desperta acima essa energia divina que se revele para nós. Diz o Alter Rebbe, veine bichlal limud hamikra gam ken limud hagadot. E esse estudo, essa leitura da Torá escrita, ele nos diz, isso inclui dentro de si também o estudo da parte alegórica da Torá, que seriam chamadas as Agadot, alegorias, que são basicamente comentários, interpretações alegóricas dos nossos sábios sobre os versículos das Escrituras. Então, quem conhece um pouco os textos das Agadot, das alegorias judaicas, também percebe algo notável, interessante. Shehare rov Agadot em al psukim, umeat musar. A maioria dessas Agadot são comentários, interpretações sobre as escrituras, e elas contêm também um pouco de mensagens éticas, ensinamentos éticos morais para nós. Interessante que gam hem ein musagim bichlal ubichlal mikra yechashev. Mas muitas dessas alegorias, às vezes vêm em forma de exemplos, de parábolas, de histórias, mas às vezes também são coisas alegóricas muito distantes da realidade ou da nossa realidade. E às vezes são coisas que não se vê lá tanta lógica e raciocínio. Por isso ele nos diz que elas estão inclusas também nessa categoria de Mikra, nessa categoria da leitura da Torá, que envolve esse chamamento de Deus, da essência divina transcendental, que transcende a lógica, a razão. Então também nessas interpretações da Torá escrita, elas seguem a mesma linha, elas se encontram no mesmo canal, estão sintonizadas no mesmo canal. Por quê? Porque elas também não são as coisas mais lógicas e racionais, pelo contrário. Mas elas, justamente por isso, elas contêm essa parte mais elevada que transcende a razão e que não pode ser captada pelo raciocínio lógico.